Azul Notícias, seu canal de informações. Agora 8h23, bom dia. Vai começar então o nosso bloco da entrevista do dia, hoje então com a Priscila Silveira Cruz, que vai contar então mais detalhes a respeito do seu conto, intitulado Mãe e Filha, que conta então a história real de sua mãe e também da sua avó, que infelizmente foram vítimas da Covid-19, perdendo a vida com poucas horas de diferença. O livro Lembre de Mim traz vários contos em homenagens a pessoas especiais que já se foram. E a São Mateuense então foi convidada para participar e expressar também a sua homenagem então a essas pessoas tão importantes da sua vida. Primeiramente, eu quero agradecer a sua presença e dizer bom dia, Priscila. Bom dia, Veri. Bom dia a todos os ouvintes da Cultura. É um prazer estar aqui, principalmente para falar de duas pessoas tão importantes da minha vida, né? Agradeço muito por poder homenageá-las, querendo ou não, é uma homenagem a elas, que elas precisavam receber e até hoje não receberam ainda. Muito bem. A gente sabe, né, Priscila, que é um momento muito difícil também. É algo bom, que é uma homenagem, né? Sim. Mas claro que talvez você gostaria de estar fazendo essa homenagem em um outro momento, exatamente, né? Mas a gente sabe que não é fácil perder, né, alguém. Então, principalmente você que perdeu duas pessoas com essa diferença, então, de 36 horas, né? Eu queria, então, pra gente começar a nossa entrevista, que você falasse um pouquinho a respeito disso, como seguir em frente, perdendo, então, duas pessoas tão especiais na sua vida. Pois olha, como você falou, é muito difícil, né? É uma dor que não tem nem explicação, né? As duas peças principal da vida da gente, né? As base, a matriarca da família, né? Sim. Minha avó, querendo ou não, é minha segunda mãe e minha mãe, né? Então, para mim, assim, foi perder meus dois pilares, né? Meus dois exemplos de vida, foi assim uma dor muito grande. Jamais imaginávamos passar por tudo isso, né? E é um dia de cada vez. É um dia de cada vez pra gente poder estar aguentando esse fardo aí, né? Agora faz quanto tempo que elas faleceram? Faz 2 anos e 4 meses. 2 anos e 4 meses. Quando a gente fala em Covid-19, na época, né? Quando se falava, então, em Covid-19, de mortes, enfim, tudo aquilo. Você, assim, a sua família, você em especial, imaginava viver algo, essa perda, por causa da Covid-19? Não, em momento algum, né? A minha mãe tinha muito medo, né? Uhum. Ela até, quando começou as histórias do Covid, ela sempre dizia, não, aqui em São Mateus não vai chegar, né? Vamos ter certeza que aqui não vai chegar, não vai dar tempo de chegar aqui, tá longe, vai passar. E se chegar aqui, a nossa família não vai ser atingida. Ela sempre dizia, né? Que em fé em Deus, que na nossa família, assim, se acontecer alguma coisa, nós vamos passar bem por essa, né? Uhum. Então a gente tinha salão na época, né? E ela, só que mesmo assim ela tinha medo, né? Mas jamais imaginava que ela ia pegar. Ela ficou em casa, né? Só que aconteceu, dela contrair o vírus e a minha avó e o meu avô também, né? O meu avô ficou 70 dias internado, mais de 70 dias internado, né? E tá escutando, o seu Moacir Silveira tá lá em Curitiba, escutando a rádio aí. Um abraço. É um guerreiro. Sim, né? Nossa, com certeza. É o meu exemplo também, amo muito ele. Estamos aí direta conversando com ele, falei que ia estar aqui, ele mandou um abraço. Obrigada. E é um guerreiro, né? A gente, como eu falei, a minha mãe com 53 anos, a minha avó com 78, né? Elas não resistiram. Então era para acontecer, infelizmente. Não era assim. E ele tem 82 anos e está aí, firme, forte. 82 nossa. Anos. Tá mais forte que nós. Viu só? Faz vendendo saúde, né? Que bacana. E eu queria saber desse livro, né? Tão especial, então. O livro Lembre de Mim, que traz vários contos, então, em homenagem, né, às pessoas especiais que já se foram. E são vários autores, né? Você estava me contando. Tem do Brasil inteiro, só do Paraná? Como que é? Não, é do Brasil inteiro, né? Tem de todos os estados, né? E são vários livros também, né? Não é só o Lembre de Mim, são vários contos que vai ter o lançamento deles da editora Andros, né? Uhum. Então
tem do Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo, de várias cidades, vários estados, né? Então, são vários autores. Você estava me contando, eu achei muito bacana que vocês têm até um grupo do WhatsApp ali dos autores que vão trocando as informações, figurinhas, enfim. Sim, até falei para eles que ia vir hoje aqui. Eu já tô ficando famosa, você, né? Olha só, eu queria saber também, Priscila, como que surgiu então essa oportunidade, né, de escrever esse conto, em especial assim, de poder homenagear então a sua mãe e a sua avó. Na verdade, assim, eu tive o convite de uma amiga minha, né, a Patrícia Mello. Ela é de Irati, ela faz parte da nossa convivência de família, ela é sobrinha da minha madrinha. Então a gente com esse ela presenciou tudo que passamos, né? Ela também teve percas na família dela, e ela fez contos pro irmão e pro primo dela que ela perdeu, né? E ela depois que passou tudo isso, ela me mandou mensagem e falou que ela queria que eu escrevesse para ela, né? Um conto para ela, que ela é a organizadora desse livro, né? Ah, sim. E eu fui enrolando, falei para ela que eu nunca tinha escrito, né? Assim, para publicar. Depois que a mãe e a avó faleceram, eu escrevi muito, né? Muitas mensagens no Facebook, homenageando elas, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Foi assim, porque eu achei na escrita, né, escrevendo, um curativo, né? Olha só que bacana. Que nem a gente brincou com a Patrícia, né? Que escrever memórias são como curativos para a alma, né? São como mertiolate. Dói, mas remedia por alguns momentos, né? Então, assim, é um curativo. Escrevendo, eu tô tentando amenizar um pouco a dor, né? Tem muita gente que diz, mas você sofre escrevendo. Não. Para mim é um alívio. É um alívio na alma, poder mostrar todo o amor que eu sentia por elas, né? Então, aí eu consegui escrever. Daí eu falei pra Patrícia, Priscila, é muito importante que você tenha. Só que não tinha como eu escrever da mãe, né? Falar da mãe, que ela falou que eu queria que eu escrevesse sobre a mãe. Sobre a tua mãe, aham. Eu falei, não tinha como eu escrever sobre a mãe sem falar da avó. Jamais. As duas juntas, juntas, né? Mãe e filha, né? Então, tanto que o nome do conto é Mãe e Filha, né? Então não tinha como eu falar delas. E foi assim que eu vi que foi maravilhoso. Eu poder falar um pouquinho da história das duas, né? Que não tem explicação, assim. A escrita para mim tá sendo muito bom, tá sendo uma terapia, tá me ajudando bastante a passar por tudo isso. Hoje eu não posto muito no Facebook, né? Porque falavam que doía demais, né? Uhum. Então eu escrevo para mim, né? Guardo para mim e tento amenizar a minha dor. Olha só, a Janete tá aqui participando com a gente lá de Fluviópolis. Ela mandou a seguinte pergunta: da onde que veio a inspiração para você conseguir, então, escrever sobre a sua mãe e a sua avó? A inspiração é das duas, né? O legado que elas deixaram para nós, a história de vida delas, né? Muitos conhecem, conheceram a minha mãe, a minha avó. A minha mãe, ela escrevia bastante, né? A minha mãe, muito, como eu falei, ela, não sei se alguém não sabe, ela é Elisete Silveira Cruz, né? Não falei o nome dela. E a minha avó é Elair Silva da Silveira. Então, assim, as duas, quem conheceu as duas sabem o legado, a história de vida, a experiência das duas, né? A vida das duas. E para mim, assim, a inspiração é as duas. A vida delas, como elas eram, as pessoas maravilhosas que elas eram, né? Então, assim, querendo ou não, esse legado, eu tô tentando preservar esse legado delas, né? E ter como exemplo, né? Você até estava me contando que vocês tinham um salão antes, sim, né? Sim. Que o nome também era Mãe e Filhas. Mãe e Filhas. Mas infelizmente depois que então você teve essa perda, você não conseguiu seguir também com o salão, Não, né, até trabalhei mais uns 4, 5 meses no salão, só que não consegui mais, né? O meu irmão vendeu o salão,
Com a pandemia, eu tava em casa, com os lockdown, né? Eu comecei a fazer o sonho, fazer coisas para vender, que a minha avó me deu a receita, né? Tinha ensinado já uma receita de família também. Uma receita de família. E eu comecei a fazer os doces, né? Os quitutes. E depois disso, eu não consegui mais trabalhar com salão. Me chamaram para trabalhar em salão, mas eu não consegui porque falta alguém, né? Falta algo ali junto comigo que fazia toda a diferença para mim, né? Eu trabalhei 4 anos com ela. Trabalhei anos com isso, né? Mas trabalhei 4 anos diretamente com ela. E como eu falo até no livro, né? Que mãe e filhas não existem mais, mas mãe e filha foram para a eternidade, né? Então, agora é viver, é continuar e tentar lembrar o máximo possível delas e tentar fazer um pouquinho do que elas faziam, porque eu jamais vou chegar no dedão do pé dela, né? Então, mas saber que muitas pessoas dizem, nossa, Priscila, como você faz lembrar tua mãe? Para mim foi muito difícil no começo. Eu não me olhava mais no espelho, eu não... Era muito complicado. Hoje, chegarem e dizer para mim, Priscila, você lembra tua mãe? Para mim é um orgulho. Uma alegria, né? Uma alegria. É saber que ela foi um exemplo de mulher, um exemplo de mãe, né, uma referência. E hoje eu posso confirmar para vocês que não tenho que falar mal da minha mãe nem da minha avó, porque eram pessoas maravilhosas, pessoas dignas de respeito, de homenagem, de lembrança. Então, por isso que eu quis eternizar isso, né? Que vai vir de gerações, vai ficar para gerações, né? O meu filho vai poder mostrar pro filho dele e dizer, ó, essa aqui é a história da tua avó e da tua bisa, da tua tatra, né? Então, é muito importante para mim poder ter falado um pouquinho delas. Bacana, olha só, a gente também tem mais participação aqui. Eu sou enfermeira, passei por toda a fase do Covid trabalhando em uma UTI. Cuidei de muita gente e vi muita gente sair bem, trabalhamos com a vida e a morte, né? Perdi uma prima para Covid e fiquei imensamente triste, porque ela ficou em outro hospital e não pude fazer nada por ela. Me senti impotente por tempos, por cuidar de tanta gente e não poder ajudar ela. Infelizmente a gente não consegue às vezes ajudar todo mundo, né? E acredito que você até comentou comigo que a tua família, você e teu marido, filhos, ninguém pegou Covid. Não, mas não. Talvez também tinha essa sensação de impotência, de por que com a tua mãe, com a tua avó estavam passando por aquele momento tão difícil, né? Exatamente. A impotência é o principal, né? É uma dor que você não... você sabe que ela tá lá no hospital, você não poder segurar a mão da tua mãe e dizer, mãe, eu tô aqui. Tá junto, né? Vai ficar tudo bem. Isso que é muito triste. É uma dor assim que não tem, sabe? As pessoas com Covid ficavam sozinhas, então... Exatamente. Isso mais triste, né? Nessa época, o meu marido é caminhoneiro, ele estava na estrada. O meu pai e a minha irmã tava na casa isolado com Covid, a minha irmã na casa dela, e eu fiquei sozinha ali com meus filhos, né? Em casa. E todas as notícias vinham, né? Ali. E você não poder abandonar tudo e ficar lá do lado, é triste. É muito triste. É uma impotência... É que nem eu falo, a única coisa que elas precisavam era ar, né? Sim. E dinheiro nenhum compra. Então, hoje em dia, dinheiro é importante, claro que é, né? Mas o que a minha mãe precisava, não tinha dinheiro que comprasse. Essa é complicado. É uma lição de vida. É uma lição de né? vida. E o que me dói mais ainda é pessoas dizerem, né, que Covid foi política, que Covid era brincadeira, que Covid era da cabeça dos outros, que era uma gripezinha, né? Isso me dói. Eu, quando escuto isso, assim, sabe, me arrebenta. Porque se fosse só uma política, se fosse só uma gripezinha, minha mãe e minha avó estariam aqui comigo, né? Exatamente. Mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos. Quando que vai ser lançado, então, esse livro com esses contos que homenageiam tantas pessoas especiais? Pois olha, vai ser na semana do Dia das Mães. Olha que bacana. Dia então, 18 de maio. Vai homenagear mesmo, né? Vai homenagear mesmo. Vai ser um presentão, assim, pra mim e pra elas, né? Não posso dar presente físico pra elas, né? Mas tá aí a minha homenagem pras duas. Uma memória que vai ficar eternizada. Eternizada, exatamente.
Bacana. E quem está interessado, quem está nos ouvindo e quer também conhecer um pouquinho mais sobre essa história e as outras histórias que estarão também nesse livro, como que faz, Priscila? Já pode encomendar? Sim, já pode mandar mensagem para mim no Facebook ou no WhatsApp, né? O meu Facebook é Priscila Silveira Cruz. Pode estar me seguindo lá no Instagram, também pode me mandar mensagem. E no WhatsApp pode mandar mensagem no 988480586, para que daí a partir de semana que vem, se eu não me engano, vai ter o pré-venda, né? Então já podem confirmar comigo, que daí a gente já reserva, sim, né? Já garante, né? Já garante. E até a gente tá conversando eu tô conversando com uma conhecida minha, que talvez a gente faça um pré-lançamento, um dia de autógrafo, alguma coisa assim, né? Para as vendas, e numa livraria aí em São Mateus. Aqui em São Mateus. Mas daí qualquer coisa, se estiver definido, você conta pra gente divulgar. Vocês, Ótimo. E eu queria saber ainda, Priscila, dessa experiência, então, como autora agora, né? O que mais te marcou nesse relato, então, principalmente para as pessoas especiais, né? Acredito que você nunca tinha se imaginado como autora escrevendo. Nunca na minha vida. E agora, primeira vez, escrevendo, então, algo real, né? Algo que você viveu, que você sentiu ali para pessoas tão especiais. Como que foi? O que você tira dessa experiência? Assim, para mim foi importante, né, falar delas, mas como eu falei, escrever foi maravilhoso, e eu jamais imaginava eu autora, né? Agora posso dizer que eu sou uma autora. Para mim tem sido assim uma experiência nova, né? Claro que eu queria escrever um conto diferente, um conto de alegria, um conto, né, uma coisa. Mas, infelizmente, foi essa história que eu tive, né? De vida, uma história de vida e exemplo, né? E que eu possa levar para muitas pessoas a história, um pouquinho delas, e que cada um tenha, lembre de sua mãe, de sua avó, né? Que são pessoas importantes na sua vida, e que aproveitem cada minuto, né? Cada minuto, cada segundo com a sua mãe, porque a gente nunca vai saber qual que é o último. Eu não pude dar o meu último abraço na minha mãe, o meu último beijo na minha mãe, porque ela já estava com Covid, né? Então, esse conto ajuda a eternizar esse momento, né? De homenagear elas sem poder dar um abraço, sem poder dar um beijo. Muito bem, a gente também quer mandar aqui um abraço especial ao pessoal que está nos acompanhando lá na live. Tem o Antônio também, que mandou aqui bom dia, o João Marcos Silveira, a Márcia também, ela falou que ela entende a sua dor também, a Joyce mandou aqui também uma mensagem, gratidão, a Neucia, a Elisete estava sempre ajudando as pessoas, sempre admirei muito ela. Exatamente. O João Marcos também colocou, é muito lindo isso que a Priscila está contando aí. A Sandra também mandou, Pri Guerreira, amo essa menina. Então, um abraço aqui a todo mundo que também está nos acompanhando. A Sandra é de Florianópolis. Sandra, olha, um abraço, Sandra. Bacana. São minhas tias de lá de Floripa. Que bacana. Eu deixo aqui então a palavra aberta para você fazer suas considerações finais, e mais uma vez eu agradeço imensamente sua presença, Priscila, tirar esse tempinho para vir conversar com a gente e falar desse momento, então, que fala também da dor, né? Uma dor que, claro, nunca vai passar, mas também desse momento que você está podendo homenagear, né? De certa forma, então, a tua mãe e a tua avó. E nesse livro, com um conto especial contando um pouquinho da história delas, um pouquinho de momentos especiais, que também vai ficar eternizado, então, para toda a vida. Fica à vontade. Eu queria agradecer, né, como eu já falei, a oportunidade de vocês para me contar um pouquinho da história delas, porque se eu for contar aqui, nós vamos ficar aí o dia inteiro e não vou contar tudo ainda, né? Porque, como eu falei, são pessoas importantíssimas que até a gente brinca que não foi só eu e meus irmãos que ficamos órfãos, né, de mãe, e sim São Mateus inteiro, porque querendo ou não, as duas eram mãe de muitos são mateuenses, né? E agradecer muito o meu pai, meus irmãos, né, a Thaís e o Thiago, meu pai Mauro, por estarem do meu lado, porque se não fosse eles, eu não estaria mais em pé. E os meus filhos também, né? Meus filhos, meu marido, minha família é minha base, né? E esse é o legado que elas deixaram para nossa família. Então, agradeço de coração toda a minha família por estar do meu lado, porque senão hoje não sei o que seria de mim, né? Porque a minha mãe era tudo, minha mãe e minha avó eram tudo para mim, e hoje eu não tenho mais elas, mas tenho minha família, tenho meus filhos, tenho meu marido, que eu preciso estar em pé, preciso batalhar para cuidar deles, né? Então,
é isso, não tem muito que falar e agradecer de coração. Mais uma vez, muito obrigada, Priscila, pela sua presença. Agora, 8h42, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já.